A receita de hoje é um arroz soltinho, mas delicioso. Bora cozinhar? Gente, aqui, lavar ou não o arroz? Pois é, tem pessoas que não lavam o arroz. Na realidade, quando a gente lava o arroz, antigamente, né, as mães, as avós, elas lavavam o arroz 3 vezes para tirar toda aquela água branca, que só o arroz só ficaria bom se realmente ficasse com a água bem clarinha e ele sem nenhum resíduo de amido. Na realidade, esse pozinho que tem é o amido em excesso, né? Então, quando a gente lava o arroz, a gente tira esse excesso de amido, fazendo com que o arroz fique menos grudento e com isso o arroz fica mais soltinho. Só que tem uma diferença do arroz soltinho e cozido e o arroz soltinho e cru. Muitas vezes por aí, em restaurantes, onde vocês costumam comer por aí, eu mesmo em casa ou alguém que cozinha para você, faz aquele arroz soltinho, só que você percebe que o grão não cresceu. E o arroz, ele precisa desse cozimento para que a absorção de água faça com que o arroz cresça, incha, e aí ele não vai te fazer nenhum mal e ele vai ser delicioso, saboroso. Ele não é al dente, ele é cozido. Arroz al dente você só tem do risoto, que é o arbóreo, que é uma outra aula de risoto. A aula de hoje é do nosso arroz agulhinha normal, refogadinho, com o nosso tempero que já está pronto, que a gente bateu. Se você não aprendeu ainda a fazer esse temperinho, a receita tá aí em um dos meus vídeos. Você vai achar esse tempero pronto aqui nosso, que é cebola, alho, sal e azeite. Então o tempero já tá pronto. Não se esqueça, como a gente vai usar esse tempero pronto, ele já tem um pouquinho de sal. Então quando você for colocar o sal, você vai colocar um pouquinho menos, certo? E tem várias técnicas, né? Tem gente que refoga primeiro o refogadinho do alho e da cebola e tem gente que faz o refogado depois, né? E depois mistura tudo. Eu vou ensinar a minha moda, o jeito que eu gosto de preparar arroz. Não tem certo ou errado, tem o que fica melhor para você. Agora, o grão ele tem que estar cozido. Neste caso, ele vai ficar mais soltinho se você lavar o arroz, certo? E um outro detalhe que eu queria falar para vocês é que eu já lavei, tá vendo? Olha, e ele secou. Mas se não der tempo, não tem problema. Você pode usar ele ainda molhadinho para ir para a panela. E como você refoga esse arroz já vai estar quente. Como ele estará quente, a água, no caso do arroz, tem que entrar quente. Você não deve jogar a água fria aqui. Ele pode demorar um pouquinho mais. E sempre a medida para você fazer o arroz é 1:2. Então, se for 1 xícara de arroz, você vai usar 2 xícaras de água. E assim sucessivamente, certo? Tranquilo, né? Agora, bora pro fogão, que eu tô morrendo de fome. Gente, aqui eu coloquei um fiozinho de azeite só. Eu vou colocar uma pontinha aqui, ó, da nossa refoga caseira. Uma colherzinha, vai. A gente dá uma boa refogada. É dessa forma que eu preparo o arroz aqui de casa, tá? Que as meninas adoram. E agora o Luan vai poder falar se é bom ou não. Ele que vai provar essa receita. É. Chamar os cachorros. Soltar os cachorros. Aí. Vem, deixa eu dar uma boa douradinha. Tá vendo? Olha, que o sal na refoga caseira realmente é só pra manter. Ele não espirra. Então pode fazer que vai dar certo, ó. Refogou. Aí você entra com o arroz. Refoga bem.
Aqui você já entra com o sal. Lembra que tem um pouquinho de sal ali, então a gente não pode salgar. Uma colherzinha rasa de chá de sal. Provar a água, funciona? Oi? Provar a água? Você vai perceber se você salgou demais. Mas não quer dizer também que tá bom de sal. Exatamente. Porque como o arroz você nunca come ele sozinho, você come com acompanhamento, com uma salada, com legumes, com feijão, então complementa o sal de tudo, exatamente. O que é importante é o tempero. Eu gosto muito, gente, de usar uma folhinha de louro, tá? Pra quem gosta, o louro no arroz vai super bem. Agora que eu refoguei bem ele, aqui ó, eu entro com a água. Então, no caso aqui, olha, é isso que ele tem que fazer mesmo, olha. Você tá fazendo no olho, né? Mas na realidade aqui eu coloquei uma colher é que eu já sei a medida da minha panela. Mas no caso, A altura que vai de água. Exatamente. Mas no caso, para uma xícara de arroz, você considera 2 de água. O dobro da dose. Ali, que é a medida que a pessoa usou. Exatamente, exatamente. Aí agora aqui a gente vai colocar meia tampa, Luan. Como essa chama é muito alta, eu abaixo um pouquinho. Aí pronto. Mas eu deixo com meia tampa. Porque eu não quero que evapore toda a água. Quando eu tiro a tampa, essa evaporação é mais rápida. Então eu quero. E porque senão vaza. Neste ponto aqui, se eu abafo, ele vaza, vai transbordar e vai vazar. Então a gente deixa meia tampa, existe o cozimento, o processo do cozimento. Depois, quando ele tiver, eu mostro pra vocês, quando tiver com bem pouquinha água, a gente tampa, abaixa o fogo e deixa finalizar. Essa panela, tem aquele fundo triplo, então ele continua, e ela continua o cozimento. Então, o continuar desse cozimento, nesta panela, a gente tem que apagar o fogo um pouquinho antes de você ver as bolinhas de água saindo ainda, Luan. Aí você tampa, apaga o fogo e aí ele vai em 10 minutinhos finalizar o seu arroz. É fantástico. Olha que cheiro bom. Olha aqui a folhinha de louro. Tá vendo? Você entra com a água quente, o cozimento já começa. O arroz tá quente. Ao contrário do feijão, que é água fria. Exatamente. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Olha, gente, agora, olha, tá vendo? Ele ainda tem a água. Nesse ponto aqui, ó, eu vou abaixar o fogo e vou tampar. E aí, daqui 2 minutinhos eu já olho. Secou a água, ainda tem um restinho, umas borbulhinhas. Nesta panela de fundo triplo, a gente tem que deixar um pouquinho de água para não ficar seco e grudar no fundo da panela. Porque ele tem um calor residual que ele vai continuar aí esse cozimento, certo? Então daqui a pouquinho eu mostro, ó, tá quase no ponto. Tá vendo, ó, o arroz, ele chia, tá vendo, ó, esse chiadinho, ó? É sinal que tá, acabou, já. Tem um fundinho, já. Não grudando, né, mas já tá, exatamente, tá na panela já. Tá na panela, então o fundinho da água tá aqui, finalizando, apagou o fogo, 10 minutinhos, ele já tá pronto. Não corre o risco de queimar que tá desligado. Não corre o risco de queimar que tá desligado. 10 minutinhos, a gente abre essa panela e a gente vai ter um arroz quentinho, soltinho e cozido, que é o mais importante, né?